Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos no nosso instante de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Hoje estamos estudando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. O Evangelho diz assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestiário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai a sua humildade, que o fez tão grande e o colocou tão acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que a sua essência é mais pura do que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus os retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos extingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros pequenos e orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sobre seus tetos dourados, o abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A estas palavras, teu orgulho se revolta, bem o sei. Sentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão fraternalmente? Jamais. Que dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande na terra, seria igual a este miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo e eu tão acima? É verdade que o vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Que te dizes que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pedistes esmola? Que não apedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Volte humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que o faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais do que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis mais abaixo que o último dos vossos criados. Curvai, pois, todas as frontes altivas que Deus pode rebaixar no momento em que o mais alto as elevares. Todos os homens são iguais na balança divina e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não se mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os títulos da nobreza. A questão que se apresenta aqui da diferença das riquezas, do pobre e do rico,
eu fui buscar um livro que eu gosto bastante, que eu já comentei aqui algumas vezes, Revolução Espírita, que é de Paulo Henrique de Figueiredo, e tem um trecho aqui. Durante uma boa parte do livro ele fala sobre os conterrâneos, aqueles que faziam parte de Kardec, estavam à volta de Kardec no momento onde ele estava para definir a doutrina, ou que antecederam a Kardec, mas que foram muito importantes como sendo os baluartes onde Kardec se inspirava para toda a sua filosofia, todo o seu pensamento filosófico. A gente não pode esquecer que a doutrina, embora tenha sido trazida à luz através das mensagens dos espíritos comunicantes, foi a mente de Kardec racional que organizou aquele conteúdo e que fez a validação daquelas várias comunicações para organizar de uma maneira racional e que fosse possível de conseguir compreender e extrair o que era a essência do que precisava ser passado, que era esse foi o grande trabalho de Kardec, daquilo que era simplesmente lixo, como acontece normalmente em todas as comunicações espirituais. A gente precisa validar e submeter ao crivo da razão toda a comunicação recebida. A gente pode simplesmente aceitar como sendo tácito, como sendo real. Isso dá para a gente um papel importante na medida em que a gente precisa validar aquela informação, né? O próprio Espiritismo e os espíritos superiores, quando passavam suas mensagens, sempre, aliás, dedicaram um capítulo inteiro aos falsos profetas para que a gente tomasse cuidado em relação àquela informação. E aí eu fui buscar, nesse livro que tem um aspecto específico que fala sobre a riqueza e a pobreza, que é de Rousseau, que foi um dos que foi base para o ensinamento de Kardec. Ele diz assim: os pobres só tinham a perder a liberdade, enquanto os ricos tinham muitos bens, interesses e regalias que poderiam sujeitar ao mal. Eram, portanto, os maiores interessados em se garantir por meio da lei. Portanto, com o pretexto de garantir os direitos e deveres de todos, em verdade, as leis e o governo foram instituídos para perpetuar a desigualdade, afiançar os privilégios, legalizando a violência e o poder para oprimir e subjugar. E ele segue nessa linha, e a grande defesa dele nesse sentido que quem tinha interesse no estabelecimento da lei, das polícias e dos critérios de poder e herança eram os ricos, porque os pobres não tinham o que herdar, então não precisavam se preocupar com isso. Os ricos que estabeleceram maneiras de perpetuar a riqueza, seja para si mesmo, para se defender daqueles que pudessem usurpar da sua riqueza, ou da continuidade, dando o direito a seus descendentes na continuação da riqueza. Todos, né? Já que a reencarnação e as várias existências e os vários cenários por onde a gente passa acabam estabelecendo um critério próprio na medida em que a gente passa pelos cenários que são necessários para o nosso desenvolvimento. Então, se a gente esteve numa posição privilegiada e fez mau uso desse privilégio, fatalmente a gente venha numa vida a seguir ou em outra qualquer, passar pelas dificuldades para que a gente valorize aquela riqueza. Para que a gente eventualmente, tendo de novo a riqueza, a gente saiba agir com sabedoria, para poder usar dessa riqueza, disponibilizando essa distribuição para aqueles que não podem, para aqueles que precisam. Então, se a gente estivesse aprendendo direito, não existiria, ou a tendência é que não exista mais riqueza e pobreza, na medida em que todos, sendo irmãos, todos temos direitos iguais. E mesmo que a gente defina aí, e o próprio Evangelho trata disso, né? Capacidades diferentes de produzir e manter a riqueza, as riquezas nunca seriam tão diferentes como são no nosso mundo, com esses tamanhos dessas diferenças. E mesmo assim, aqueles que fossem mais possuidores de riquezas estariam certos do seu papel e da importância que eles têm no sentido de fazer com que essa riqueza seja distribuída para aqueles que estão em crescimento, para aqueles que precisam da riqueza ou do mínimo necessário para poder ter uma vida justa, honrada e que possam crescer e assim serem merecedores de evoluir nesse processo. Então todos estaríamos nos ajudando mutuamente. O Evangelho segue um pouco mais para frente e diz assim: e vós todos, os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos da censura. Isto é a caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura,
Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Então, nesse sentido, e é muito rica essa lição, em especial, entre a humildade e o orgulho, e o orgulhoso, porque ele define aqui como humildade a questão de sofrer as injustiças sem retaliar contra aquele que provoca a injustiça, né? Então, o humilde é aquele que aceita a posição que está e tenta fazer dela o melhor. A gente não pode confundir aqui, essa é a grande questão, de ter um pensamento muito simples e achar que o humilde então é aquele que aceita tudo sem nenhum tipo de manifestação. Já que você veio pobre, então seja pobre e siga pobre, porque você nunca vai mudar dessa situação. Você está pobre porque você precisa ser pobre. Isso faria com que aniquilasse qualquer sentimento de caridade, qualquer ação de caridade no sentido de ajudar aqueles que precisam mais, né? Não é isso, não pode ser isso, né? Porque a gente estaria relegando ao descuido todos aqueles que não alcançaram um certo grau de riqueza, já que a gente volta no mesmo princípio, que aqueles que são os potentosos, aqueles que são os ricos, então são merecedores da riqueza e têm o direito de usufruir da riqueza, enquanto aqueles que são pobres e têm que usufruir daquilo que não têm, né? Quando na realidade a distribuição da riqueza é uma das ferramentas através das quais Deus permite com que cada um de nós sejamos ferramentas e instrumentos nesse processo de crescimento e distribuição de igualdade, para que aqueles que possuem menos possam ser reconhecidos como merecedores de mais, para que a gente possa direcionar essa riqueza e fazer chegar lá também. Então, aqueles que são possuidores das riquezas são responsáveis, receberam por incumbência uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa riqueza que lhe foi dada seja sabiamente distribuída entre aqueles que não têm. E a gente não está alegando aqui, falando assim, então privilegiar aquele que não se esforça, né? Não é essa a questão. A questão é que o espírito, as pessoas precisam e merecem o mínimo da decência para que possam ter oportunidades semelhantes, para que possam poder se utilizar do que é racional e o que é mínimo para uma vida humana, que é um teto para morar, comida para comer e roupa para se vestir. Dadas essas situações e oportunidades, aqueles então que não têm podem aí sim trabalhar e se inspirar no sentido de crescer. Mas dado o livre-arbítrio de cada um, é direito de cada um decidir se quer ou não trabalhar mais ou não. A justiça desse princípio está no sentido de que cada um recebe aquilo que planta. E se nós não nos esforçamos nessa existência para obter mais, a gente está saciado e não precisa e não pode se reclamar por não conseguir mais. Mas é necessário que ainda assim, como direito básico, como direito humano, que a gente tenha um mínimo para poder conviver de uma maneira saudável, para que o espírito possa se manifestar, para que a pessoa possa ali exercer o seu direito de escolha. E aquele então que alcançou algo mais e que age com sabedoria, respeita também esse direito, mas reserva e preserva o direito à vida, o direito à dignidade, o direito às diferenças, o direito a pensar de uma maneira diferente. E para defender um pouquinho essa questão, de que humildade não é simplesmente não fazer nada e aceitar simplesmente aquilo que a gente recebe, nada melhor do que se inspirar na vida do próprio Cristo, né? Na sua passagem do Cristo aqui, todos aqueles que seguiram o seu caminho e o seu exemplo, Cristo nunca foi o sujeito muito quietinho, muito de aceitar nesse conceito de humildade do que não se faça nada em relação a aceita simplesmente aquilo que você está vivendo. Já que se ele tivesse submetido ao status quo, às normas que eram vigentes da sociedade, ele não teria incomodado nem os publicanos, nem os romanos, não teria incomodado ninguém, teria passado isento. Ele só foi crucificado e teve uma morte violenta e foi perseguido porque ele ia contra os parâmetros da sociedade naquele momento. Ele era um revolucionário naquele momento. Mas em nenhum momento ele usou da violência.
quer seja através das palavras ou quer seja através das ações, muito pelo contrário. Isso dá para a gente um parâmetro para a gente poder entender que é necessário se posicionar. Cristo se posicionou, Francisco de Assis se posicionou muito fortemente, na medida em que teve que brigar com a família para sair de casa, para fazer aquilo que ele achava que era a sua inspiração, que era o seu dever de trabalho. E lutou contra a sociedade inteira que dizia que ele era maluco, que ele não devia estar fazendo o que estava fazendo. Os primeiros cristãos, os que vieram logo depois do Cristo, sofreram amargamente pelo fato de terem adotado o cristianismo e as ideias do Cristo. Perseguidos, maltratados e mortos, né, por defenderem uma ideia nova, uma maneira fraterna, uma maneira mais justa de todo mundo pudesse compartilhar de uma maneira mais fraternal, todo mundo estivesse no mesmo nível. Por que eles sofreram essas consequências todas, e o próprio Cristo? Porque, na realidade, aqueles que eram os potentosos, aqueles que eram mais bem estabelecidos, que tinham herdado as riquezas, que tinham estabelecido as suas riquezas, na falta de argumentação, agiam com violência. Vocês já repararam que toda vez que a gente eleva o tom de voz quando está discutindo com alguém, é porque a gente perdeu o argumento? A gente tenta sobrepor a posição do outro através de quem grita mais alto? E quem é pai sabe disso, quem é pais e mães, que muitas vezes a gente age assim com os filhos e depois percebe que passou dos limites, quando a gente percebe, e quantos não percebem. Então, toda vez que a violência se coloca de uma maneira verbal ou de uma maneira física, ela denota que aquele que pratica a violência perdeu completamente a sua argumentação, não tem com que se defender. Então, é normal que na época do Cristo ele fosse enfrentado com violência. É normal que em todas as épocas onde tiveram grandes mártires que passaram e tentaram trabalhar na bondade, trabalhar na fraternidade, no amor ao próximo, foram rechaçados muito forte e duramente. Toda vez que se estabelece um processo de violência muito grande, é porque aquele que está sendo violento se reconhece como sendo impotente diante dos argumentos, diante de uma nova ideia, diante de uma nova postura, de uma nova filosofia que aparece. Então, essa colocação dá para a gente um entendimento melhor a respeito de duas coisas. Primeiro, que é necessário se posicionar, não com violência, mas com argumentação. E o Espiritismo é bem rico nisso, na medida em que nos dá informação, nos dá instrumento e nos orienta a buscar conhecimento, a buscar razão, a entender as coisas como elas realmente são, para que a gente se posicione na vida. E se posicionar, e o Espiritismo não é uma doutrina que simplesmente serve nos momentos onde você vai para o centro espírita praticar espiritismo. É uma filosofia de vida, é uma maneira de enfrentamento e de direcionamento em todas as áreas da sua vida. E se você não consegue enxergar o espiritismo dessa maneira ainda, é preciso ir um pouquinho mais fundo, porque é uma filosofia de vida. E tanto é uma filosofia de vida que o Cristo, na sua base do cristianismo, inspirava as pessoas a modificar as suas atitudes diante das coisas e se posicionar de uma maneira diferente. Às vezes, muito fortemente, como ele fez com os vendilhões do templo. Não machucou ninguém, mas ele precisou deixar clara a sua postura, dizendo que aquilo estava errado, que aquilo não era certo. Entender e se posicionar, escolher o lado da situação, em que ponto você está, não significa agredir com violência, significa simplesmente se posicionar, reservando ao outro o direito de pensar de maneira diferente. Mas quando acaba a argumentação, quando não existe mais o diálogo, aí a violência aparece como último recurso daqueles que podem mais, e aí sofrem aqueles que podem menos. E nessa situação da nossa vida a gente vê então que os potentados, os mais ricos, aqueles que têm uma posição melhor socialmente ou riqueza material, acabam se esforçando ou subjugando ou mortificando aqueles que podem menos, no sentido de abafar aquela ideia. Mas como Cristo mesmo dizia na época, falou assim: mata-se o homem, mas não se mata a ideia continua vivendo. E o fato de a gente estar vivendo um momento tão difícil em todos os aspectos mostra para mim muito claramente que esse momento de mudança, de uma nova postura, de uma nova concepção de sociedade mais fraternal, mais inclusiva, mais diversa, com mais respeito, está muito próximo.
São os últimos suspiros de uma realidade, de uma filosofia que já não cabe mais no nosso tempo. Daí então a violência em todos os lugares do mundo acontecendo, mas que está nos estertores da finalização desse processo, que é a grande promessa que nos era dado pelo próprio Cristo. Continuando aqui no último trecho, diz assim: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade esteja transbordando de todas as partes. A inquietação se torna geral, e a quem culpá-la senão a vós mesmos? Procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as funestas consequências. Só um meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. E aí, para a gente terminar, uma historinha que não é nova, mas cabe bem. Era uma vez um escritor que morava numa tranquila praia próxima de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando pela praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto do vulto, ele reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas do mar na areia para depois, uma a uma, jogá-las novamente no oceano. E o escritor se aproxima do jovem e diz para ele: por que você está fazendo isso? Aí o jovem responde: você não vê? A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas vão secar e morrer se ficarem aqui na areia. E o escritor espantou-se: meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por esse mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas na praia. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano, a maioria vai perecer de qualquer forma. O jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou para o escritor. Para essa eu fiz a diferença. Naquela noite, o escritor não conseguiu dormir, nem sequer conseguiu escrever. Pela manhã, voltou à praia, uniu seu jovem e juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta para o oceano. Até a próxima.